O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, me permitam fazer uma espécie de introdução nessa minha homilia, porque agora nós vamos retomar a celebração aos domingos, dos domingos do tempo comum. E ao longo desses domingos do tempo comum, vamos ler na sequência os textos do Evangelho de São Mateus. Então, ao menos uma introdução, porque a gente começou lá atrás, no início do ano litúrgico, no tempo comum, e vamos, não no início do ano litúrgico, no início do tempo comum, e vamos continuar lendo durante todo esse ano os textos do Evangelho de Mateus. Boa parte da vida de Jesus, ele passou em torno daquele lago chamado Lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia. Ali, em torno daquele lago, que, pensando no mapa da Terra Santa, está mais ao norte, na região que é chamada de Galileia. Então, Jesus fez a grande parte dos seus milagres. Foi lá que Jesus fez boa parte dos grandes discursos, das grandes pregações. Ali encontrou-se com os apóstolos, ali os chamou para segui-lo, né? Então, a Galileia foi um lugar privilegiado por causa desta presença constante de Cristo. E o lago era, pensando naquela terra, que é uma terra, vamos dizer assim, bastante deserta, né? E o clima bastante árido, o lago, por causa da presença da água, era um lugar onde brotava vida. E por isso as pessoas se estabeleceram mais em torno desse lago, construíram cidades em torno dos lagos, né? É como se a gente anda aqui em Goiás, em outros lugares, boa parte das cidades tem um rio, normalmente, que corta elas, porque era uma coisa necessária. As pessoas chegavam num determinado lugar, se instalavam perto onde tinha água para ficar mais fácil. E ali crescia em torno daquelas instalações um povoado que depois foi se transformando em cidades. Isto aconteceu também no tempo de Jesus. Por isso que no Evangelho de Mateus, vamos dizer assim, boa parte dos capítulos desse Evangelho, nós vamos ver Jesus ali em torno daquele lago, passando de uma margem para outra. Porque aquele lago era, como disse, as cidades estavam lá em torno, e ao invés de contorná-lo, era mais fácil pegar um barco e ir de uma margem para outra, de uma cidade para outra.
Se nós tivéssemos retomado o texto e lido alguns capítulos atrás, a gente ia ver que Jesus está fazendo isto, né? Passando de uma cidade para outra, através do lago, como se fosse uma hidrovia, né? Então vai passando de uma cidade para outra e vai pregando, fazendo curas e milagres, exorcismos e etc. Mas nos últimos capítulos, assim, nós lemos hoje um texto do capítulo 9, então no capítulo 8 e no capítulo 9, nos versículos antes desse, a gente ia ver que Jesus fez muitas curas, curou um cego, curou um paralítico, expulsou um demônio, né? Então havia este caminho, né, que Jesus estava fazendo em torno do lago e estas curas. E aí no capítulo 9, no versículo 1, a gente ouve dizer que Jesus deixa a terra dos Gadarenos, que era uma região, se a gente pega de novo ao mapa, está mais ao oeste, a leste, a terra dos Gadarenos, e vem para Cafarnaum, que está mais a oeste daquele lago, né? E lá é a sua casa, a sua cidade. A cidade de Jesus ficou conhecida não como Nazaré, onde nasceu e se criou, mas Cafarnaum, onde também era a cidade de Simão Pedro, do seu irmão André, né? E lá nessa cidade, Jesus encontra este publicano, melhor dizendo, esse cobrador de impostos, que eram os publicanos, que é Mateus, né? E ele estava sentado na coletoria de impostos. E Jesus diz simplesmente uma palavra para Mateus: segue-me. Certamente não era a primeira vez que Mateus via Jesus, porque como aquela era a sua cidade, ali que Jesus se estabeleceu com os apóstolos, muito provavelmente a figura de Jesus já era uma figura conhecida. Ele já tinha visto Jesus, certamente já teria ouvido a pregação de Jesus, e mais certamente ainda já tinha ouvido o que as pessoas estavam falando de Cristo, né? Então ele passa e chama Mateus. E o texto, apesar da sua simplicidade, é muito interessante que foi escrito pelo próprio, o autor é o próprio chamado nesta hora, né? Mas a gente nota como a descrição é bastante simples, né? O texto é bastante simples. Jesus diz: segue-me. Mateus deixa tudo e segue Jesus. Assim, não há nenhuma construção muito florida. Isso é uma coisa interessante. Desculpe colocar um parênteses, isso é cultura bíblica, mas ajuda vocês depois para lerem a Bíblia, né? A gente nota que os evangelistas não pouparam palavras para descrever as besteiras que falaram, mas quase sempre são extremamente resumidos para falar dos benefícios que receberam. Então, se a gente vê, por exemplo, de Pedro, né? Está descrito todas as besteiras que Pedro falou, mas quando fala do seu chamado é só assim, né? Venha atrás de mim que eu vou fazer vocês pescadores de homem, e eles seguem, ponto final, né? Não tem eles não floreiam muito, né? Então, Mateus segue Jesus. E Jesus vai, então, para a casa de Mateus, e lá é dado um banquete. E talvez inspirados pela conversão de Mateus, mas certamente mais inspirados pelo modo como Jesus tratou Mateus, então sentam-se à mesa outros cobradores de impostos e outros pecadores. Pessoas que não se atreveriam jamais a se aproximar de um judeu, porque os judeus nunca sentavam à mesa com os cobradores de impostos e os pecadores, porque sentar-se à mesa significa estabelecer comunhão. A mesa para os judeus, em certa medida também para nós é assim, é o lugar da comunhão da vida, né? A gente chama para sentar na mesa com a gente quem? Pessoas que nós amamos, familiares, convidamos à casa, gente que a gente considera parte da nossa vida, né? Então é o lugar da comunhão. E aqueles homens se sentem à vontade de sentar com Jesus, mas não sentariam com os fariseus, porque eles nunca fariam isso. Porque sentar-se à mesa com um pecador significaria contaminar-se com aquele pecado. E os judeus eram extremamente escrupulosos com este cumprimento das leis e o afastamento desses pecadores. E aí criticam Jesus, mas não diretamente. Tem um modus operandi dos fariseus que revela a sua hipocrisia. Eles não vão questionar Jesus, eles vão aos discípulos, né, e perguntam: por que vosso mestre come com os pecadores? E Jesus, vendo aquilo, dá uma resposta muito interessante, né, que não são os que são sadios que precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes. E Jesus diz: eu vim para os que estão doentes, ou seja, eu vim para os pecadores, né? E depois cita este texto que nós ouvimos do profeta Oséias hoje: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, né? Aqui há outro dos dois pormenores que eu gostaria de explicar,
porque era sobre isso que eu também queria centrar a minha meditação, né? Então, de um lado, nós temos Mateus, que, vendo Jesus e ouvindo o seu chamado, imediatamente deixa tudo e vai atrás de Jesus. E nós temos os fariseus, que eram homens ditos puros, ou que se consideravam puros, que se consideravam conhecedores da lei, né? Mas, não obstante, não eram capazes de abandonar a mínima daquelas legislações que eles mesmos criaram para fazerem uma presunção de benevolência para Cristo e seguirem a Jesus. Então, Mateus esteve disposto a deixar tudo. Certamente, Mateus era um homem de posse, porque ocupar aquele lugar de cobrador de impostos, que era pegar o imposto dos judeus e mandar para os romanos, certamente fazia com que ele lucrasse alguma coisa, talvez até muito, né? E não só deveria ser um homem de bens, mas inclusive um homem certamente que gozava de uma certa proeminência, ao menos entre os romanos, porque trabalhava para eles, né? Então, não é que ele deixou só o dinheiro, né? Ele deixou o dinheiro, ele deixou o prestígio, ele deixou uma posição que certamente ele lucrava muitas coisas, né? E num contexto em que estes passos poderia ser inclusive lido como se fosse uma inimizade contra os romanos. Então, Mateus estava disposto a deixar tudo aquilo e a seguir Jesus. E é muito interessante, Jesus vai dizer num outro texto no Evangelho que lá onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Então, se Mateus foi capaz de seguir Jesus, ou seja, deixou-se mover pelo chamado de Cristo, significa que encontrou em Cristo um tesouro maior do que aquele que ele tinha, né? E seguiu Jesus. E os fariseus eram o contrário, né? Ao invés de se libertarem das amarras daqueles legalismo em que viviam, do escrúpulo em que viviam o cumprimento das leis, mas não só isto, né? Ao invés de se abrirem a essa novidade do Evangelho, os fariseus fechavam-se e não conseguiam se mover na direção de Cristo. Então nós vemos aqui, podemos dizer assim, dois comportamentos que são antagônicos, né? Mas é bonito porque Jesus não se sente assim, como se ele estivesse da parte dos publicanos, né? Ele, na verdade, veio para todos e quer salvar a todos. E a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, eu já expliquei ela aqui uma vez, né? Quando Jesus coloca aquele pai que fica fora da festa, tentando convencer o filho mais velho de entrar, é justamente esta imagem de Deus que através do seu filho fica fora da festa, tentando convencer os fariseus de entrarem para este banquete que Jesus está celebrando com aqueles homens. Então não é que Jesus, assim, pelas suas palavras e às vezes pela dureza com que fala contra os fariseus, não é porque está se colocando como uma espécie de inimigo deles, pelo contrário, né? Mesmo a dureza das palavras de Jesus é porque amava aqueles homens e queria que eles também entrassem para celebrar a ceia, ou seja, Jesus queria que todos entrassem nesse espaço de comunhão. Por isso ele vai citar o profeta Oséias, né? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. No tempo do profeta Oséias, o que acontecia é que o povo de Israel vivia assim, um culto exterior muito pomposo. Se ia no templo, né? Então, o culto no templo era extremamente pomposo. Eles faziam celebrações cultuais extremamente ricas. Porém, na hora de viverem concretamente a sua vida, não eram capazes de lidar com misericórdia com as imperfeições e pecados uns dos outros. Por isso, Deus, através do profeta, quis entrar muito firme e dizer, olha, não serve um culto desta maneira. Não serve um culto que não seja acompanhado pelo amor. Se alguém se levanta para poder me adorar, deveria fazê-lo por amor. E este amor manifestado no culto também deveria ser manifestado na vida pelo amor com os irmãos. E é isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês continuam fazendo aquilo que fazia o povo lá atrás, e o profeta Oséias insistiu de corrigi-los, né? Não adianta esse cumprimento meticuloso, seja de leis cultuais, que de outras leis, se isto não for acompanhado por um amor verdadeiro. O próprio culto e o cumprimento das leis deveriam ser expressão do amor a Deus, um amor que depois deveria ser vivido pelos irmãos, né? Por isso essa imagem de Jesus, né, do médico que veio curar os que estão doentes. Então, Mateus se reconheceu como um doente,
que precisava do médico. Os fariseus, que também eram doentes, mas não se reconheciam como tal, então não procuravam a cura e por isso ficaram na sua doença. E muitos, infelizmente, acabaram morrendo na sua doença. Eu queria tentar trazer isto para a nossa vida. É claro que as imagens e os elementos deste texto nem sempre podem ser transpostos com exatidão para o nosso caso. Porém, estes critérios que Jesus vai nos apresentando no Evangelho, estes sim. Eu repito aqui constantemente, como a nossa vida cristã está centrada no amor. Então, nós precisamos viver tudo na nossa vida cristã a partir do amor. Mas não é primeiro um amor que nós queremos oferecer às pessoas ou mesmo a Deus. É, antes de tudo, uma experiência antecipada de um amor. Nós precisamos, antes de tudo, fazer essa experiência de termos sido amados por primeiro. E essa experiência de amor com Deus faz aqueles que estão abertos, dispostos, como Mateus. E, em certa medida, a gente pode dizer que isso se torna mais fácil, ou pelo menos mais possível, na medida em que nós nos reconhecemos doentes, que precisamos do médico, que é o Senhor. Ele é o médico das nossas almas. E é muito importante que a gente tenha coragem, assim, de se reconhecer, Mesmo que nós não tenhamos nenhuma doença física, o que é quase sempre impossível que a gente não tenha nada, Mas, no fundo, a grande doença, e é isso que o texto de Mateus veio dizer, Jesus tinha curado um cego, tinha libertado um endemoniado, tinha curado um paralítico, porém, a grande doença de que Jesus quer curar a humanidade é esta do afastamento dele, do afastamento do amor. E por isso, a gente precisa começar a se dar conta, Infelizmente, ainda estamos muito longe de viver o amor de Deus. Por isso é muito importante nos reconhecermos como esses doentes que precisam de novo e de novo e de novo refazer a experiência com o Senhor. E só essa experiência, como foi o caso de Mateus, ao menos nos dá a possibilidade. Estou dizendo nos dá a possibilidade porque não garante. Como a gente sabe que Mateus agiu de uma maneira e os fariseus de outro, Então, ao menos essa experiência de amor é a única a nos dar possibilidade de reconhecer que em Cristo temos um tesouro que nós não podemos encontrar em nenhum lugar. E aí deveríamos amadurecer, vamos dizer assim, essa disponibilidade de deixar tudo para seguir o Senhor. E aqui de novo eu queria relembrar o texto, Lá onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então a grande pergunta é, aonde está o nosso coração? Porque a gente vai descobrir lá onde está o nosso tesouro. Se é Cristo ou não. E depois, um outro elemento muito importante, já que este amor, ele é recebido, vamos dizer assim, recebemos o amor da parte de Deus, então agora também devemos transformá-lo em atitude concreta. Então, o amor que de Deus recebemos, depois tem que se transformar o guia da nossa vida. E por isso, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, deveria ter como critério fundamental de discernimento, se é bom, se é mal, se é certo, se é errado, se vamos fazer ou se não vamos fazer, seria a concordância com o amor. E aqui, certamente, o amor que Cristo deu aos fariseus e que deu a Mateus era o mesmo. Um foi capaz de perceber e responder positivamente a este amor, o caso de Mateus. E é este amor que nos move, é este amor que se transforma no critério da nossa vida. E é a partir deste amor que a gente decide todas as coisas. E só este amor pode, na verdade, transformar o mundo. A gente nota, Mateus seguiu Jesus. Tantos outros seguiram Jesus. Em última instância, o mundo foi salvo porque Cristo morreu por nós na cruz. Por isso, se nós queremos, na situação de vida em que nós nos encontramos, com todas as dificuldades, desafios, problemas, se queremos transformar essa realidade, então isto vai depender deste amor com que nós vivemos cada uma das situações do nosso dia a dia. E olha que eu não estou dizendo assim um amor romântico, sair coraçãozinho da cabeça, que porque nós amamos a gente vai ter que assim aceitar tudo e tudo calado. Não é isto, Jesus, por causa do amor aos fariseus, às vezes batia firme neles.
Às vezes nós vamos dizer palavras duras para quem nós amamos. Às vezes vamos ser incisivos. Às vezes vamos ficar calados, vamos nos silenciar, vamos acolher, vamos ter paciência. Mas o fato é que falar ou calar, né? Ser duro ou ser delicado, né? Ser incisivo ou ser paciente, uma coisa ou outra que parece oposta, se deixarmos nos guiar pelo amor, é este amor manifestado através das nossas atitudes que são capazes de mudar as pessoas. Então, não é uma coisa ou outra, é o amor com que nós fazemos cada uma dessas coisas. E a gente tem que começar a pensar, por exemplo, eu estou em casa, eu tenho uma família, eu tenho um problema com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. No meu trabalho tem uma série de pessoas que não conhecem a Deus, que fazem coisas erradas, que têm dificuldades e problemas com ela. Nós vivemos numa comunidade, né? Dividimos a fé aqui, caminhamos juntos. Qual é a possibilidade que nós temos de transformar essas coisas? É uma possibilidade na medida em que nós estamos dispostos a amar e como Cristo dar a nossa vida. E como Cristo estar disposto a perder tudo para ganhar, né? E como os apóstolos também. Hoje nós vamos estamos celebrando a Santa Missa, né? E de novo Cristo sobre o altar manifesta até onde foi capaz de levar o seu amor por nós. E é bom que nós nos perguntemos assim, até onde estou disposto também eu a levar o meu amor por Cristo e pelos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.